Olá a todos, sou Rodrigo de Aldebaran e essa é a nossa terceira aula a respeito do salto quântico. Fizemos uma breve introdução, depois nós falamos a respeito do salto quântico e a ligação com o comando atemporal, e agora nós vamos fazer uma interpretação de cada ferramenta ligada ao salto quântico no passado. E depois teremos um vídeo falando sobre o salto quântico no futuro. Como eu disse, nós vamos dividir a mesa em duas partes. Nesse primeiro momento, vamos fazer o salto quântico no passado, apenas da metade para a esquerda. Depois, faremos outro vídeo do salto quântico no passado, da metade para a direita. E também faremos isso com o salto quântico no futuro em próximos vídeos. Vamos lá? Gente, vamos fazer tudo de forma bem simples, bem tranquila, e eu vou explicar para vocês como eu explico para os meus clientes. Claro que você pode agregar o conhecimento, a sua sabedoria, suas experiências e falar do seu jeitinho. Da mesma forma, eu vou falar do meu jeitinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Após seguir o passo a passo, salto quântico, nós vamos identificar a parte do futuro. E assim nós vamos voltar ao nosso portal para a identificação das ferramentas. Então vamos lá, gente. Digamos que o nosso salto quântico, nesse primeiro momento, ele esteja ligado à ferramenta Espada do Arcanjo Miguel. Então nós entendemos que o salto quântico, em relação a qualquer ferramenta do passado, ela está nos trazendo o direcionamento para que a gente, através de qualquer ferramenta, voltemos no passado e possamos estabelecer uma desconexão de frequências vibracionais que, porventura, ainda estão conectadas a nós e nos atrapalham de alguma forma. Então, nesse momento, nós vamos retornar ao passado e, através da Espada do Arcanjo Miguel, trabalhar com a atuação da lei, desconectando o cliente com energias espirituais. Que tipo de energias são essas? Ovoides, larvas astrais, trevosos, ações das trevas, magos negros, possíveis feitiços e pragas, chips e implantes, e assim por diante, que porventura foram manifestados por inimigos, sejam aqueles que estão desencarnados, mas que buscam se vingar de nós por algum motivo, quanto aqueles encarnados, que acabam tendo inveja, olho gordo, ganância, inimizade e levantam forças como trabalhos de magia negra para nos atrapalhar. A Espada do Arcanjo Miguel vai cortar esse rastro magnético, vai nos desvincular dessas forças, permitindo que isso não nos atrapalhe, não nos limite, não nos enfraqueça, não roube a nossa vitalidade e a gente possa seguir um caminho repleto de luz. Agora, nós vamos ver o salto quântico no passado em relação ao Trono da Fé. O Trono da Fé é uma das ferramentas mais belas da mesa, porque ela fala que nós temos que ter fé não somente em Deus, no universo, ou em qualquer filosofia, ou religião, ou parte espiritual externa. O Trono da Fé nos lembra que nós temos que ter fé em nós mesmos. Sabe aquele resgate da nossa essência, do nosso potencial divino? Acreditar em nós. O Trono da Fé, ele fala sobre limpeza, purificação e proteção. Então, tudo aquilo que roubou a fé em nós mesmos em relação ao passado, nós vamos desconectar, vamos purificar, vamos eliminar energias de traumas e conflitos, que porventura, através de ações e desequilíbrios passageiros, nos influenciou a perder a fé em nós mesmos. Assim, facilita para que a gente, a partir deste momento, desvinculado dessas energias que roubam o nosso brilho, a nossa fé, a nossa conexão com o nosso divino e a nossa essência,
possa abrir espaço para escrevermos uma nova história, uma nova trajetória, com mais fé e com mais proteção. Agora, nós vamos falar também do Yoshua. O Yoshua, ele vem do nome de Jesus, que se chama Yoshua HaMashiach, o Emanuel, Jesus, o Messias. O Yoshua, ele está trazendo a informação que nós somos generosos com tudo, mesmo conosco, menos conosco. Ou seja, a grande realidade é que a gente abre mão do nosso potencial divino. A gente abre mão dos nossos desejos e das nossas vontades para agradar o outro. Quando foi que paramos de nos colocar em primeiro lugar e colocamos todo mundo e todos aqueles que estão ao nosso redor em primeiro plano? Deixamos nossos sonhos de lado, nossos projetos, nossas metas de lado para agradar pais, irmãos, esposo, esposa. No final das contas, tá tudo bem. Pode ser isso mesmo. Eu sempre dou o exemplo da coxinha. A gente vai numa padaria e a gente pede um pão de queijo. Só que não tem pão de queijo. E o atendente diz assim: olha, não tem pão de queijo, serve coxinha? Você saiu da sua casa com a vontade de comer um pão de queijo. Você teve essa atitude, essa iniciativa. Mas, por uma influência externa, você, ao invés de buscar o seu pão de queijo em outro lugar, você acaba se permitindo aceitar o que tem no momento. Nem tudo nós fazemos por vontade. Geralmente fazemos por influência. Nos deixamos ser influenciados pelo querer do outro, pelo desejo do outro, pela vontade do outro, e sempre ficamos em segundo plano. Yoshua pede para que a gente seja generoso com nós mesmos, com nossos sonhos, nossos princípios, nossas vontades, nossos desejos, buscando esse amor incondicional por nós. Assim a gente resgata o brilho, a beleza, o encanto, a luz, a alegria, que também pode ter sido perdida em algum momento, em que a gente deixou o nosso sentimento de lado e se preocupou com o sentimento do outro. Yoshua HaMashiach, ele fala sobre transcender, ele fala sobre se iluminar, ele fala assim em se encontrar. Sabe aquele empoderamento de luz? Empoderar-se curador, empoderar-se transformador de vidas, operador, professor, curador planetário. Se coloque em primeiro lugar. Então Yoshua, ele vem para desconectar você de todas as vezes no seu passado onde você abriu mão dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades para agradar o outro, dando a oportunidade que agora você foque nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus objetivos e comece a se presentear todos os dias com boas ações, boas atitudes, bons pensamentos, com amor incondicional, amor próprio, fazendo valer suas vontades, o seu querer, com uma visão crística diante do universo. Quanto mais você se fortalece, mais você se ilumina, mais você tem para oferecer ao próximo. Agora nós vamos falar sobre os chakras. Esses chakras que demonstram desequilíbrio sutil, desequilíbrio leve. Nós sabemos que esses chakras em forma de círculo mostram para nós desequilíbrios leves, passageiros ou momentâneos. Então, o salto quântico no passado, diante dos chakras, nos mostra que por muitas vezes desequilibramos esses chakras por falta de cuidado com nossas atitudes, nossas emoções e nossos pensamentos, nos tornando esponjas que absorvem energias negativas de lugares, de pessoas ou de situações. Essas energias, quando absorvidas pelos nossos chakras, geram desconfortos, desequilíbrios diversos, cada um ligado a um chakra. Vamos desconectar essa força, essa energia negativa impregnada nesses chakras, talvez de muitos anos, de situações ou momentos onde a gente absorveu energias sutis, porém negativas, de lugares, de situações ou de pessoas ao nosso redor. Por outro lado, nós temos aqui a forma humana.
E a forma humana, vocês sabem que ela traz a ideia do desequilíbrio mais profundo, de energias deletérias, negativas, que nós absorvemos de lugares, situações, pessoas e também da parte espiritual, através de tecnologia que nós chamamos de chips, que são implantados de forma mais densa, mais física, mais material, ligada à forma humana. Então, o salto quântico no passado, diante da forma humana, vai estar desconectando energias de chips, de implantes, a energias que nós absorvemos e foram somatizadas em nossas glândulas de todo o nosso corpo, projetando em nossos órgãos o início de um desequilíbrio mais profundo, que nós podemos até mesmo chamar de doenças, seja elas físicas, emocionais ou psicológicas, de uma forma ou outra estarão nos afetando de forma mais intensa, mais profunda. O salto quântico no passado vai nos desconectar dessa força e dessa energia. Agora, nós vamos trabalhar com o trono da evolução. Nós sabemos que o trono da evolução está ligado a desequilíbrios físicos em relação à cura, emocionais e psicológicos, que nós chamamos de traumas, conflitos e dores do passado. Traumas e conflitos que nos perseguem através de dores intensas em nosso campo emocional, mental, que vão repercutir em algum momento em doenças somatizadas em nosso corpo físico. O trono da evolução está ligado ao orixá Obaluayê e também ao orixá Omulu. Na visão de Obaluayê, estamos falando de cura física, emocional e mental. Na visão de Omulu, estamos trabalhando a ressignificação espiritual de energias desequilibradas da nossa mediunidade ou da nossa mente em desequilíbrio. E nós chamamos isso de fugas psicológicas. Fugas que nós criamos para amenizar o nosso desequilíbrio, a nossa dor, as nossas loucuras e influências físicas, emocionais e mentais que tiram o nosso foco diário, gerando depressão, melancolia, tristeza, potencializando traumas e conflitos do passado. Quando nós falamos do trono da evolução, temos que lembrar que é um grande portal de encaminhamento de espíritos sofredores, que geralmente estão ligados à nossa família. O salto quântico no passado, ele sara as dores, os desequilíbrios e as feridas ligadas a traumas e conflitos, apagando esse rastro magnético para que a gente siga uma nova jornada mais saudável, mais iluminada e sem essa frequência de influência de mágoas, dores e conflitos, dando a oportunidade para que a gente manifeste o auto-perdão ou o perdão a todos aqueles que nos feriram de alguma forma. Agora, no salto quântico no passado, nós vamos trabalhar as naves. E essas naves com a ideia de reconexão. Como nós estamos reconectando com essas consciências divinas muito superiores a nós, que nos dão suporte para lidarmos com a nossa vida, seja ela a vida física enquanto encarnados, quanto a vida espiritual, em contato com nossos guias, nossos mentores, nossos comandos estelares, nosso anjo de guarda ou nosso orixá, ou até mesmo com a fonte primordial divina que nós chamamos de Deus ou Criador Universal. Como o salto quântico está ligado ao passado, nós vamos nos desconectar de informações negativas que estão ligadas ao convívio com terceiros, pessoas que são ou não, podem ou não ser da nossa família, amigos, companheiros do nosso convívio, que acabam de uma forma ou de outra gerando conflitos, problemas, briguinhas, contendas, fofocas, e isso impede que a gente quite nossos débitos do passado por problemas que nós criamos nesta encarnação. Claro que tudo é uma influência de desequilíbrio do passado,
nós apagamos esse rastro magnético, nós apagamos essas intrigas, essa energia que nos afasta dessas pessoas que nasceram junto conosco, inseridos na nossa família ou no nosso núcleo de amigos, para que a gente possa quitar os débitos do passado e evoluir. Podemos também ter a ideia das colônias espirituais que nos assistem, nossos guias, nossos mentores, que nos auxiliaram a planejar de alguma forma esta encarnação. Assim, vamos apagar o rastro magnético de forças ou influências que nos fazem esquecer a nossa real missão planetária. Vamos apagar essas energias que tentam nos influenciar a não cumprir o nosso propósito divino. Planejamento esse feito no passado, mas que por ataques ou conflitos acabamos esquecendo ao longo da jornada. Existem desequilíbrios também ligados aos comandos estelares, pois sabemos que existem comandos não confederados, seres extraterrestres negativos, que tentam nos influenciar ao erro, ao desequilíbrio ou a um outro caminho, que não foi aquele que nós planejamos. Com o salto quântico no passado, apagamos o rastro eletromagnético de qualquer frequência ligada a comandos não confederados, contratos kármicos que fizemos por escolha, por ação, por negatividade, por desequilíbrio ou por estarmos pertencendo a uma egrégora negativa do passado. Nos desvinculamos dessas egrégoras negativas, desses comandos estelares negativos não confederados e abrimos a oportunidade para uma nova jornada estelar, onde nós fazemos esses downloads iluminados, recebemos feedback desses irmãos mais avançados do que nós e seguimos um caminho repleto de paz e de luz. Podemos também trazer a visão da conexão com o nosso anjo de guarda e com o nosso orixá. Aqui entramos então no campo da filosofia, da religiosidade, das crenças e também da fé. Essa ferramenta do salto quântico no passado, referente à reconexão divina com o nosso anjo de guarda ou com o nosso orixá, traz a ideia de que todas as influências negativas ligadas às nossas ações e atitudes, vibrações emocionais e mentais, intuição, frequência espiritual, que houve desordem ou desequilíbrio por qualquer caminho que porventura a gente tenha se manifestado, desconectando essa vibração angelical ou de nossos orixás, é apagada. Nos reconectamos com esses seres para criar uma nova jornada de proteção, porque quando a gente pensa em anjo de guarda e orixá, nós falamos de uma frequência divina que cria um campo frequencial e de estrutura que renova a nossa vitalidade, a nossa emoção, o nosso pensamento, fortalece a nossa mediunidade, nos motiva a seguir um caminho de caridade, de doação e de auxílio a tantas e tantas pessoas que passam em nossos caminhos. É o próprio universo que direciona essas pessoas para que a gente quite nossos débitos e transformemos vidas. E por último, vamos nos reconectar com Deus. Sabemos que situações da vida, desequilíbrios, traumas, medo, conflito, insegurança, ou simplesmente por não alcançar aquilo que nós queremos, nós passamos por diversas dificuldades. E é muito comum, através dessas dificuldades da vida, nós perdermos a fé no Criador, perdermos a fé em sua misericórdia, em seu auxílio, em seu apoio. Então vamos apagar esse rastro magnético do passado de descrença, de julgamento, de tristeza, de mágoa ou ressentimento com o Criador, estabelecendo uma reconexão repleta de luz. Então é este Criador que pega você ou seu cliente e reconstrói as bases, o alicerce para uma nova jornada. Vamos agora para o salto quântico no passado, diante do Código 30. O Código 30 é uma das ferramentas mais belas da mesa. Ela é aquela que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando nós falamos do salto quântico, no passado, ele está totalmente ligado ao Código 30, ao Cântico 30. E por quê?
Porque o próprio Salmo 30, ele já fala de 2 momentos em nossa vida. O momento que se refere à noite, à escuridão, à insegurança, à incerteza, à tristeza e os problemas que nós passamos em um passado. E fala também de esperança, que vem junto com o dia, junto com a alegria divina, junto com o sorriso. Então, é exatamente isso. Estamos voltando no passado para apagar traumas, conflitos, medo, insegurança, vergonha, humilhação, tudo isso que te fez chorar. E abrirmos a oportunidade de, após apagar esse rastro magnético, criar situações positivas, alegres e felizes para que você possa alcançar a sua alegria divina. O Código 21 é uma das ferramentas ligadas a Anubis e a Sandalphon. Nós sabemos que os verdadeiros senhores do karma, eles são, de forma primordial, Anubis, o hierarca supremo do karma, Sandalphon, hierarca do karma planetário, e abaixo desses 2 seres, nós temos os anciões do karma. Tudo é muito bem planejado. Salto quântico no passado, ele está ligado a desequilíbrios de ações e atitudes baseado em desequilíbrios emocionais e mentais, onde nós criamos algo muito profundo em relação ao desequilíbrio. E isso nós chamamos de registro deformado. O que é o registro deformado? A repetição kármica ao longo de muitas vidas. Isso deforma o nosso corpo perispiritual, o nosso princípio divino, a nossa aparência iluminada. Isso nos conecta com uma frequência vibracional de atração para que a gente seja atraído às mesmas ações que nós fizemos no passado. Então, em aula nós falamos a respeito do registro deformado ligados a homicídio, a suicídio, aborto, estupro e outras formas de desequilíbrio repetitivos que deixam de ser apenas um karma e se tornam um registro deformado que nos atrai para o problema. O salto quântico no passado vai apagar esse rastro magnético em ligação ao Código 21, nos dando a oportunidade de criarmos uma nova trajetória, com ações construtivas que vão quitar os nossos débitos com calma, com tranquilidade, com harmonia, acelerando o nosso processo evolutivo sem que a gente tenha que passar por situações dolorosas como essas que nós citamos agora. Vamos falar agora do materializa e desmaterializa em relação ao salto quântico no passado. A ferramenta materializa e desmaterializa em relação ao passado, ela entra na ideia de ressignificação. Estamos desmaterializando o rastro magnético e ações ligadas a nós em nosso presente que vem lá do passado. Vamos desmaterializar toda a frequência vibracional de informação impregnada em nosso corpo físico, emocional, mental, energético, vibracional, astral e espiritual, que de uma forma ou outra nos influencia a ações inconscientes que nos limitam e nos impedem de sermos prósperos, saudáveis e felizes. Então estamos desmaterializando toda a negatividade do passado. Assim, neste real presente, nos conectamos com vibrações iluminadas, positivas, com virtudes, com qualidades que serão materializadas, se tornando ferramentas iluminadas para uma nova jornada, uma nova trajetória, iluminadíssima, e assim nos tornamos prósperos, saudáveis e felizes. Então, gente, esse foi o salto quântico no passado, nessa primeira etapa, onde nós dividimos a mesa em 2 partes. Essa foi a parte esquerda, onde nós falamos do trono da fé, da espada do arcanjo Miguel, do Yoshua, dos chakras em forma humana, dos chakras em círculos coloridos, que é o desequilíbrio sutil, o trono de evolução, as naves, o Salmo 30, o Código 21, materializa e desmaterializa. No próximo vídeo, nós vamos para a parte da direita da mesa, dando continuidade à interpretação do salto quântico no passado das ferramentas posicionadas no lado direito. Gratidão a todos.